Meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, professor da EBD Slide, e agora estamos iniciando a lição de número 11, que será estudada no próximo domingo, dia 17 de março de 2024. E o título da lição é O Culto da Igreja Cristã. Antes de mais nada, quero pedir a vocês que, se ainda não conhecem, não seguem ou não se inscreveram em nosso canal, inscrevam-se no canal EBD Slide, curta, ative o sininho para que você seja avisado de novos vídeos que sempre postaremos ao longo da semana. E também visite o site da EBD Slide e adquira esse material fantástico, elaborado pelo professor Azeniel, com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação. É um material que, sem dúvida alguma, acrescentará muita coisa boa para a sua aula, tá bom? Bastante interativo, muitos slides, muitas informações que você poderá, sem sombra de dúvida, expor para os seus alunos, tudo dentro do conteúdo da nossa lição da revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Texto áureo nos diz: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática nos diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A leitura bíblica em classe, amado professor, amados irmãos, vocês que conduzem escola bíblica, façam a leitura dinâmica, uma leitura alternada, também chamamos de leitura responsiva, onde você lê o versículo 15, a igreja lerá o 16, até finalizar a leitura bíblica em classe, tá bom? Então faça isso de forma bem dinâmica, para que toda a classe participe desta porção graciosa da leitura da Palavra de Deus. Objetivos da lição: identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Então, amado professor, amado pastor, você que está aqui acompanhando o canal EBD Slide, é importantíssimo que nesta lição a sua classe consiga obter esta capacidade de identificar a natureza do culto a Deus, como ele surge, a sua forma, como deve ser realizado o culto, os elementos que compõem o culto e o conteúdo do culto. O que é que deve ter em um culto de adoração a Deus? Então, ao final da sua aula, procure saber se a sua classe assimilou bem esse primeiro objetivo. Veja com eles, veja com seus alunos, se esse primeiro objetivo foi alcançado. Segundo objetivo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico, e este é um ponto culminante. A classe precisará entender, precisará compreender qual é o real propósito de um culto cristocêntrico. Vejam que há uma palavra aqui muito conhecida e que não pode cair em desuso: cristocêntrico. O culto é cristocêntrico. O culto é em torno do nome de Jesus sempre. Nada pode fugir disso. O culto é sempre
dedicado à pessoa bendita do Senhor Jesus. Enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. O culto pentecostal, ele precisa enfatizar, estamos falando aqui da nossa seara, já que nós somos assembleanos pentecostais, né, na sua esmagadora maioria que acompanha o canal, precisamos enfatizar a primazia das Escrituras. A palavra de Deus tem um lugar especial em todo culto. Ela é porque é dela que emana o poder de Deus. É a palavra de Deus que produz avivamento na igreja. É a palavra de Deus que traz edificação, que firma os passos do crente, que fala aos corações das pessoas que estão visitando a igreja pela primeira vez e que não conhecem a Jesus. Então é sempre necessário enfatizar a palavra de Deus. E também nós precisamos enfatizar a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Isso aqui refere-se à manifestação dos dons espirituais que eram sempre muito evidentes nas reuniões espirituais, nos cultos realizados na igreja primitiva. Vamos agora para a nossa introdução. Vamos lá, pessoal. Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. É interessante, amados, ainda nesse primeiro slide, nós enfatizarmos que no contexto do Novo Testamento, o termo grego para culto, né, era leiturgio. Leiturgio era o termo grego utilizado para a palavra culto no Novo Testamento. Haja vista o Novo Testamento ter sido escrito em grego. E ele é usado, esse termo é usado para expressar a adoração como um serviço que se presta a Deus. Olha que interessante. Quem cultua está naquele momento prestando um serviço a Deus. De acordo com um dicionário de temas teológicos da Bíblia, muito conhecido, escrito pelo Renato Zan, esse termo expressa duas categorias de significados. Primeiro, ele tem a ver com o culto espiritual cristão, como está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 16. E o culto como ato ritual do cristão, como está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 2. No primeiro sentido, o culto é visto como cumprimento da própria vocação cristã. E no segundo, que eu falei agora há pouco, qual é o primeiro? O culto espiritual cristão. Para o culto espiritual cristão, nesse caso, o culto é visto como cumprimento da própria vocação cristã. Ou seja, nós recebemos essa vocação e temos que cumpri-la, que é a de adorar, de cultuar o nome do Senhor. E o segundo expressa uma celebração como ato ritual. É claro que todos nós, quando nos reunimos para cultuar ao Senhor, estamos ali expressando uma celebração diante de Deus. E aprendemos na palavra de Deus, em João capítulo 2, se você observar a leitura de João capítulo 2, versículos 18 a 22, e Mateus capítulo 26, versículo 61, nós aprendemos
que a centralidade do culto é a pessoa de Jesus Cristo. Não é homem, não é mulher, não é político, não é uma autoridade jurídica, não. Nada pode tirar a atenção da pessoa no culto. O culto que está sendo prestado, o foco, a atenção total e restrita é para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No assunto da lição, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. Continuando aqui essa questão do culto, no contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Primeiro tópico, a natureza do culto. O culto como serviço a Deus, subtópico 1.1. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus, como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Diz-nos o seguinte: o Senhor, teu Deus, temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Nós vemos aqui o destaque para 3 verbos: temer, servir e jurar. E quando fala jurar, fala no hebraico referente à fidelidade. Fala no tocante à adoração. Tá? Então nós temos aqui os verbos temer, que fala em reverência, fala em respeito ao nome de Deus, servir única e exclusivamente a Ele, e quando fala jurarás, diz respeito a prestar adoração, somente e exclusivamente a esse Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em um segundo plano, com a forma como se cultua. Como assim, professor? Nós entendemos que, como está escrito agora aqui no próximo slide, eu vou já explicar, o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Primeiro, o culto tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Não tem como desvincular isso. Tá? A palavra adoração no original hebraico é itavá. E no original grego é proskeneo. Essas duas palavras, essa palavra adoração, mesmo tendo os 2 sentidos no hebraico, as 2 traduções no hebraico e no grego, elas estão vinculadas a serviço. É impressionante. Todos aqueles que adoram ao Senhor se prostram diante dele, também o servem. Não tem como você adorar quem você não serve. Se você obedece a palavra de Deus e se prostra diante de Deus, obviamente você é um servo. E este servo está sempre à disposição do seu Senhor. Inclusive, quando se trata de estar diante dele para realizar cultos de adoração, reunir toda a comunidade, toda a igreja, para adorar o seu nome. Então, é uma combinação de obediência à palavra de Deus e vem a questão ritualística, tá? E aí é que acontece, de fato, de verdade, a adoração. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, como veremos agora em Atos capítulo 13, versículos 1 a 4, e nos explica o seguinte: enquanto os cristãos serviam, palavra grega leiturgio, e foi daí que veio a palavra liturgia, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou
os primeiros missionários da igreja. E eu quero enfatizar esse texto porque é algo que, de fato, foi muito marcante na Igreja do Senhor. Atos, capítulo 13, versículo 1 a 4, diz-nos o seguinte: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Nesse texto, amados, Lucas registra o seguinte, abre aspas, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Fecha aspas. A palavra servindo, que aparece nesse texto, conforme aparece na tradução em língua portuguesa, corresponde ao termo grego leitorgio, que foi esse aqui que nós lemos no nosso slide, de onde deriva o nosso vocábulo liturgia. É interessante notar, irmãos, que um dos cultos mais poderosos da história, que desaguou no maior movimento missionário da história do cristianismo, aconteceu quando a igreja que seguia, aconteceu no momento em que a igreja seguia um ritual litúrgico e naquele momento eles ouviram a voz do Espírito Santo. O ritual litúrgico dos primitivos cristãos não tirou a liberdade do Espírito de se expressar. A grande questão é porque nós passamos a vincular, a atrelar o termo liturgia a algo frio, a algo gélido. Quando nós falamos, tipo, o culto foi muito litúrgico e tal. Não. A liturgia não esfria culto. Se a liturgia não esfria o culto, o que é que esfria o culto, então? Eu entendo que o que esfria um culto é a falta da liturgia. Vejam que eles estavam orando, seguindo uma liturgia, ou seja, todos de forma organizada, buscando a presença de Deus, e naquele momento o Espírito de Deus falou a eles e pediu que separassem aqueles servos do Senhor para a obra missionária. Não sabemos se o Espírito Santo revelou a um dos que estavam ali, ou usou alguém em profecia, ou usou alguém em interpretação de línguas. O que nós sabemos, o que nós entendemos é que o Espírito Santo falou no momento em que eles estavam buscando a Deus. Então, não vamos jamais incorrer no erro de atrelar a palavra liturgia ou litúrgico a algo gélido, frio, morto. Não. Todo culto tem uma liturgia, ou seja, a palavra liturgia é servir. Todos ali estão reunidos em torno do nome do Senhor, servindo, ou seja, liturgia. Amém? O culto deve ser solene, subtópico 1.2. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes, como está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que nos diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Tá?
Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito, como está em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, e é interessante nós atentarmos para o que nós estamos vendo nessa foto, porque quando o Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa, não é para nos fazer perder a consciência, não é para nos fazer perder o controle das nossas emoções ou dos nossos atos, de maneira nenhuma. O Espírito de Deus, quando ele se manifesta, primeiro, o Espírito do profeta não é o Espírito Santo, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu tenho que ter total domínio de mim e deixar que o Espírito Santo me use, mas de uma forma ética, de uma forma prudente, não de uma forma descontrolada, causando balbúrdia e problemas no culto. O Espírito Santo é cavalheiro, o Espírito Santo não vai jamais criar confusão, porque ele não é Deus de confusão. O apóstolo Paulo ensinou muito bem isso à igreja de Corinto, que era uma igreja que estava contemplando a manifestação dos dons espirituais, mas não tinha o controle disso. E foi preciso o apóstolo Paulo disciplinar, sistematizar, ensinar, colocar em ordem os dons espirituais e mostrar-lhes como realmente deveria ser a adoração ao nome do Senhor. Levítico 10:1 diz o seguinte: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, nós vemos que na época de Levítico, na época dos sacerdotes, do sumo sacerdote, havia essa prestação de serviço do sacerdócio arônico, e esses dois sacerdotes, servos de Arão, filhos de Arão, fizeram um ato ilícito, foram imprudentes e apresentaram fogo estranho perante o Senhor, e aquilo causou a morte dos dois. E agora, no advento, na dispensação da graça, nós também não podemos cometer este erro em apresentar um culto de qualquer maneira ao Senhor e de uma vida completamente desmantelada diante de Deus. Há alguns estudiosos que dizem que Nadab e Abiú estavam embriagados e por isso fizeram tal ato. Mais uma penalidade para eles, né? Então, algo aqui que se foi realmente isso, é algo que nós devemos chamar a atenção aqui. Não podemos comparecer diante do Senhor com a vida suja, sem se arrepender, sem pedir perdão antes. Devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na presença de Deus, ou seja, total reverência ao Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. E esses princípios, irmãos, temos que tomá-los como um norte. Somos pentecostais, acreditamos na continuidade dos dons espirituais, na autenticidade, na atualidade desses dons, dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, discernimento de espírito, dom da fé, dom de operação de maravilhas, dons de curar, é o único dom que aparece no plural, dons de curar, e vem o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação e o dom de profecia. O apóstolo Paulo incentivou a igreja a buscar o dom de profecia. O apóstolo Paulo exortou a igreja para que não proibissem o falar em outras línguas, mas que tudo fosse feito com decência e ordem. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto.
E qual é este parâmetro, né, irmãos? Vamos aprender. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Nesse texto temos os termos gregos euschemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. O culto é santo. Subtópico 1.3. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Levítico capítulo 11, versículo 44, está em Isaías 43:3 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Visto que Deus é santo, Levítico 20:26, o culto também deve ser santo. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. A santidade de Deus, deixa eu avançar aqui, desculpe. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Ezequiel 44, versículo 9, é o que nós leremos no slide a seguir. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Meus queridos, nós entendemos que servimos a um Deus que tem a sua essência santa. Ele nos chamou para vivermos uma vida santa e consagrada a Ele. Uma correta compreensão do culto cristão passa necessariamente por entender o que é a sua natureza. Assim, por natureza, o culto deve ser santo. Ele é prestado a um Deus que é santo, que por sua vez é adorado por uma igreja que também é santa. Esses fatos servem para fazer distinção entre o sagrado e o profano. Existe, portanto, uma essência no culto cristão. Ele é um serviço que se presta a um Deus totalmente distinto de sua criação. O que quer dizer isso, professor? É simples. Deus não pode ser igualado à sua criação, como também a sua criação não pode tomar o lugar do Criador. Entenderam? Deus não pode ser igualado à sua criação, e nem a sua criação pode tomar o lugar do Criador. Esse pensamento, isso que foi expressado, nos remete aos conceitos bíblicos de duas palavrinhas muito conhecidas entre nós: sagrado e profano. Possivelmente nenhum outro conceito teológico apareça de forma mais contundente no antigo judaísmo do que as ideias de sagrado e profano, do santo e do impuro. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento. Trata-se de uma ideia presente em toda a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em três partes: a Torá, a Nebiim e a Ketuvim. Essas três palavras significam lei, Torá, profetas, Nebiim, que deu origem depois a uma outra palavra que é Nabi, que quer dizer profeta, e Ketuvim, que são os escritos, tá? Os demais livros da Bíblia hebraica. E o livro de Levítico, por exemplo, destacando aqui o livro de Levítico,
ele sempre traz isso em destaque, que é preciso separar o sagrado do profano, o impuro do puro. Ele vai sempre tratar desse assunto. E ainda destaca que há uma unidade nos escritos bíblicos, mesmo naqueles que pertencem a épocas diferentes e distantes, em que as ideias do sagrado e do profano, do santo e do impuro, permanecem idênticas, ou seja, não mudou. Os princípios de santidade, de reverência, de respeito, de pureza, de temor, na realização dos cultos, precisa ser levado em consideração acima de qualquer coisa. Deus continua santo e a sua igreja continua santa, e por conta disso o culto é santo e será sempre santo. Os hebreus estavam acostumados com uma palavra, e essa palavra é kadosh. A palavra kadosh no hebraico quer dizer santo, separado, para se referir ao relacionamento com Deus, ou seja, só se relaciona com Deus quem é santo. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido, como está em Ezequiel 22, 26, que diz, por exemplo, em Atos 13, 2, uma outra leitura nós vamos destacar aqui. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus, como está em Romanos 15, 5. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Atos 13, 2, a leitura que nós mencionamos ainda há pouco, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. 1 Coríntios 11, 22 diz, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. O propósito do culto. Glorificar a Deus, subtópico 2.1. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos, como está em Salmos 48, verso 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Reforçando mais uma vez aqui, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. E vamos agora falar aqui dos elementos de culto. Por exemplo, louvor. Louvor também é cristocêntrico e não antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. O homem não pode ser adorado, não pode ser exaltado, não pode ser glorificado, não, somente o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e o eterno sumo sacerdote. Porque há um só Deus, disse Paulo a Timóteo na sua primeira carta, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu seu real sentido. Irmãos, se Deus não é adorado e glorificado no culto, ou na nossa forma e modo de cultuar, então não existe culto de verdade. O culto, portanto, queridos irmãos, ele pode se desvirtuar, perder o seu propósito e deixar de ser um culto. Quando? Quando eu tiro o foco de Deus e coloco no homem ou em outra coisa, tá? Quando isso acontece, nem Deus é glorificado, nem a igreja é edificada. Quando a igreja é cristocêntrica e prioriza a palavra, louva o nome do Senhor, o adora, Cristo recebe a adoração e a igreja recebe a edificação. Dessa forma, precisamos destacar que o culto, visto como uma expressão de adoração a Deus, acontece em dois âmbitos. Ele acontece na esfera vocacional, decore isso.
ele acontece na esfera vocacional e na esfera celebrativa. O culto como expressão da nossa própria vocação e o culto como celebração que se expressa em atos rituais. Eu falei isso aqui, algum trecho disso aqui, eu falei logo no início da nossa lição. Tá? Vamos continuar. Quando não se cultua a Deus, subtópico 2.2. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 20. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Paulo exortando aos coríntios. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Eu alcancei momentos, irmãos, inclusive no nosso meio pentecostal, o meio que eu estou inserido há quase 30 anos, em que aconteceram de pregadores soprarem no rosto da pessoa e outros pregadores empurrarem a pessoa e a pessoa chegava até a cair no chão. E outros pregadores jogavam paletó nas pessoas e as pessoas iam caindo. E muitas coisas que nos deixava perplexos e pensando, isso é de Deus mesmo? Porque eram situações que acabavam causando problema no culto. E se for para causar problema, confusão, sem dúvida alguma, Deus não se agradará se nós realizarmos um culto completamente fora do parâmetro bíblico. E essas manias, inclusive, de se falar em línguas estranhas durante todo o culto, sem razão alguma, sem motivo algum. Uma vez eu pregando, e tinha um rapaz à frente, eu lendo a palavra e ele falando em línguas bem alto, e todo mundo já estava olhando para ele, porque já era algo que estava trazendo problema para o culto. Eu já estava ali prestes a ler a palavra, e o irmão não parava de falar em línguas, e ele de frente a mim, ele não falava para si, ele falava muito alto, e aquilo estava trazendo constrangimento, transtorno para a continuidade do culto. Edificar a igreja, subtópico 2.3. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O apóstolo Paulo, quando regulamentou o uso dos dons espirituais, ele o fez a partir de uma liturgia que deveria ser seguida. Veja o que é que ele está dizendo aqui. Vamos analisar esse versículo, essa perícope aqui. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vamos observar esse texto, irmão. E alguns aspectos aqui ritualísticos mostrados por Paulo. Em primeiro lugar, o culto precisa ter um planejamento. Isso está implícito na pergunta que ele faz logo ao iniciar o versículo. O que é que ele diz aí? O que faremos, o que fareis, pois, irmãos? Se por um lado o culto não deve ser algo fossilizado, ou seja, engessado, algo muito parado,
muito estagnado, meramente formalístico, por outro lado, o culto não deve ser desorganizado, que não tem planejamento algum. Em segundo lugar, Paulo se refere aqui ao culto na esfera congregacional, isto é, o culto na igreja local. Isso fica claro pelo uso da seguinte expressão, observem, quando vos ajuntais, ou seja, quando a igreja estiver reunida, quando o povo estiver reunido, tá? Existia, a gente entende então que existia um local, um espaço onde a igreja se reunia, tá? Em terceiro lugar, a questão temporal também era levado em conta aqui, ou seja, referente ao tempo. Isso está implícito no tempo encontrado para se reunirem. Algumas versões em português usam o advérbio quando. E esse quando indica tempo, para expressar justamente isso, o período em que eles se reuniam. Em quarto lugar, que eu observo aqui neste versículo, o culto deve contar com a participação de cada um. Isso fica claro pelo uso de uma partículazinha grega. A palavra recastos, cada um, tá? Recastos. Todos devem participar do culto, todos devem adorar. O problema nos cultos é que poucos participam dele. As pessoas estão ali, mas não participam, não se envolvem. Em quinto lugar, no culto devemos louvar. Isso está demonstrado, meu querido irmão, professor, pastor, na palavra grega psalmoi. Vejam quando o apóstolo Paulo diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem psalmoi, que é salmo, ou seja, louvor, que é uma referência ao antigo inário que Israel usava, e a igreja também. No culto deve haver, portanto, música, cântico, que enalteça o nome do Senhor. Em sexto lugar, observando o versículo, Paulo mostra que no culto deve haver a exposição da palavra. Ele demonstra isso quando usa a expressão doutrina, que no original grego é didaké, ensinamento, instrução. O culto deve servir para instruir a igreja, meu irmão, para ensinar a igreja. Então o pastor, o pregador, o obreiro, que está na responsabilidade de pregar, escalado para aquela noite, ele precisa estudar a palavra, falar com Deus e perguntar, Senhor, o que eu devo falar para a tua igreja? O que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? O Senhor conhece a igreja, eu não conheço. A igreja é tua, Senhor. O que é que eu tenho que falar para a tua igreja? E o Senhor vai falar ao seu coração e você vai se debruçar na Bíblia, nos livros, estudar, preparar um sermão, mediante revelação do Espírito, e entregar para a igreja. A igreja precisa ser instruída na palavra. Em sétimo lugar, o apóstolo se refere às manifestações carismáticas, os dons espirituais no culto, que é o que nós pentecostais cremos, seguimos, acreditamos e buscamos. Nós vemos aí os termos revelação, línguas e interpretação. O culto não é apenas um ritual morto, irmão, mas uma celebração dinâmica, onde o Espírito Santo opera, onde ele tem liberdade para operar, para usar o seu povo. E em oitavo lugar, Paulo mostra que o culto tem um propósito. E qual é o propósito? A edificação da igreja. Além do nome do Senhor ser glorificado, a igreja é edificada. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. O verbo grego oikodomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha.
ele é usado muitas vezes no contexto bíblico. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Da mesma forma, os dons ministeriais, Efésios 4:11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. A liturgia do culto. A exposição da Bíblia, subtópico 3.1. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Então, amados, queridos alunos, professores, precisamos entender que o movimento pentecostal é um movimento que prioriza a palavra. Não podemos deixar a palavra de lado. Eu vou até citar um exemplo aqui, Gunnar Wingre e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Eles eram homens cheios do Espírito Santo e formados em teologia. Homens preparados. Gunnar Wingre se formou nos Estados Unidos no início do século XX, logo quando recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então a nossa igreja é uma igreja que deve incentivar o ensino da palavra, o aprendizado da palavra e pregar a palavra como realmente ela é. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, que é a Bíblia. É o que nós aprendemos. Todos os dons, todas as manifestações, elas estão sujeitas à palavra de Deus. Tudo deve ser observado mediante os parâmetros bíblicos. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Amados, quando nós deixamos de priorizar a exposição da palavra de Deus e passamos a entreter a igreja, estamos forçosamente esfriando o povo. Nós não temos que estar ali entretendo a igreja, usando a igreja, usando o púlpito como entretenimento. Não. Nós temos que usar o púlpito para pregar a palavra, para ensinar a Bíblia, ou a igreja esfriará. Isso é fato. Quando a igreja cai num tipo de ativismo frenético, preenchendo todos os espaços com alguma atividade, mas negligenciando a palavra e a oração, sem dúvida alguma, os cultos esfriarão. Quando transformamos o culto em um palanque político, o culto também esfriará. Nós precisamos tomar muito cuidado e observar isso com muita cautela. O culto deve ser santo porque Deus é santo. Nós precisamos expor a palavra de Deus. A minha casa, disse o Senhor, será chamada casa de oração. E não podemos ocupar, deixar com que outras práticas ocupem, tomem todo o tempo da palavra e da oração. E daqui a pouco não será mais igreja, e sim um clube social. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, a palavra grega didaké,
como uma das necessidades da igreja. 1 Coríntios 14, 26, nós acabamos de ler, já conhecido dos amados irmãos. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. E Paulo e Barnabé, Atos 15, 35, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. A adoração entusiástica, subtópico 3.2. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego salmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos Salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica, ou seja, a palavra entusiástica vem de entusiasmo, ou seja, a plenitude da adoração, quando você se entrega, quando há aquela alegria, aquela espontaneidade, isso é algo entusiástico. Quando nós dizemos, quando nós falamos de que alguém está entusiasmado, ou quando alguém, por exemplo, é entusiasta de uma marca de carro, ou de algum livro, de algum autor, eu sou entusiasta desse livro, dessa marca de carro, ele está querendo dizer que ele vibra, ele se alegra, ele gosta, ele é fã daquela coisa específica. Então, isso que quer dizer a palavra entusiástico, tá? Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Então, entende-se, irmãos, como está em Efésios 5, 18 a 20, entende-se que os cultos da igreja primitiva eram cultos fervorosos, eram cultos alegres, eram cultos onde a glória de Deus se manifestava, onde as pessoas exaltavam o nome do Senhor, louvavam em alta voz, havia, como o próprio Paulo disse, revelação, línguas, interpretação, profecia, a doutrina, em primeiro lugar, que era a ministração da palavra do Senhor. Então o culto era dinâmico, cheio do poder do Espírito de Deus. Assim era o culto na igreja primitiva e assim deve ser o culto também hoje em dia. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosos. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Ou seja, há essa diferenciação, esse destaque nos cultos de adoração das igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais são conhecidas por ter uma liturgia, por ter um desenvolvimento do culto completamente dinâmico, alegre, envolvente, vibrante, onde as pessoas glorificam em alta voz, oram com fervor, glorificam, falam em línguas, profetizam, têm a manifestação dos dons espirituais. Bom, pelo menos é assim que tem que ser um culto pentecostal, né? Porque tem igrejas pentecostais que não estão mais fazendo jus a isso.
Agora, a igreja pentecostal é conhecida, ela tem uma característica, é a igreja barulhenta, que as pessoas falam, né? Então, a igreja pentecostal tem essa marca registrada, indelével, de ser uma igreja envolvente, contagiante, cheia do poder do Espírito Santo, com manifestação dos carismas, ou seja, dos dons espirituais, na hora dos cultos. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Conclusão. Nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então, amados, vamos repetir, portanto, o que já foi dito aqui. Liturgia não esfria culto. O que esfria o culto é a falta dela, é a falta da liturgia. Um culto bagunçado, um culto desordenado, esfria. É o culto não possuir ordem ou regulamentação alguma que causa frieza, irmão. É a invencionice tomar o lugar da palavra de Deus e da oração. Não podemos permitir que invenções, que criações, que modismos ocupem o lugar da palavra do Senhor e do poder da oração. Quando deixamos de priorizar a exposição da palavra de Deus para entreter a igreja, então está forçosamente esfriando a igreja, como eu falei no começo, tá? Então, o culto não é frio por causa da liturgia, mas a falta da liturgia vai esfriar o culto. Relembremos também que o culto é santo. Também vale a pena ressaltar que os dons espirituais são atuais, são para os nossos dias, e eles estarão sempre se manifestando na igreja à medida que nós nos entreguemos ao Espírito de Deus em adoração nos cultos pentecostais. Tá bom? Meu querido, Deus abençoe. Foi mais uma aula que nós gravamos agora para servir de subsídio, para servir de apoio, de auxílio para você, professor. Em nome de Jesus, que seja muito útil para a sua vida, que você possa usufruir dos conhecimentos aqui colocados e passado para a sua igreja. Que você possa transmitir para os seus alunos e não esqueça, inscreva-se no canal, curta, ative o sininho e continue orando por nós para que possamos continuar desenvolvendo este trabalho em nome de Jesus. No decorrer da semana, postaremos mais alguns vídeos com dicas, sugestões e apoio, auxílio informativos para você, amado pastor, amado professor, em nome de Jesus. Tá? Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja contigo. Amém.